noite. Roberto Raposo é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Foi eleito esta segunda-feira. A eleição ocorreu na presença de alguns representantes. A cerimónia da tomada de posse teve a presença de magistrados, membros da magistratura e do Tribunal Constitucional. Juro, pela minha honra, cumprir e fazer... Roberto Raposo foi eleito a segunda volta depois de estar empatado com o juiz conselheiro Frederico Samba. Esta ação veio assim colmatar com a decisão do Parlamento que nomeou os 4 juízes para os juízes conselheiros do Supremo Tribunal. Roberto Raposo não fez nenhuma locução à imprensa, mas prometeu dar mais informações amanhã. Amanhã falarei à imprensa. Obrigado. A cerimónia foi presidida a tomada de posse dos novos juízes conselheiros, nomeadamente de Frederico Samba, Euridice Dias, Leopoldo Marques e Roberto Raposo, que foi depois eleito Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A tomada de posse do novo Presidente Supremo está prevista para amanhã às 10 horas na sede do Supremo Tribunal de Justiça. A Comissão Eleitoral Nacional divulgou esta segunda-feira os números de círculos eleitorais e mandatos dos 6 distritos e da região autónoma relativa às eleições autárquicas e regional da Ilha do Príncipe, marcadas para 7 de outubro próximo. De acordo com o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Ambrósio Quaresma, existem 21 círculos eleitorais e 63 mandatos. No cumprimento do estipulado no artigo 4º da Lei 11/2092, Lei Eleitoral dos órgãos das autarquias locais, anunciando os ciclos eleitorais estabelecidos pela Comissão Eleitoral Nacional para as eleições regional e autárquicas previstas para o dia 7 de outubro de 2018. Assim, foram estabelecidos os seguintes ciclos. 1. Água Grande, 4 ciclos e 11 mandatos. Mesoche, 4 ciclos e 11 mandatos. Lubata, 3 ciclos e 9 mandatos. Cantagalo, 3 ciclos e 9 mandatos. Lembá, 3 ciclos e 9 mandatos. Cauê, 2 ciclos, 7 mandatos. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde iniciou esta segunda-feira uma visita de 48 horas a São Tomé e Príncipe. A senhora Moete foi recebida pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro e pela Ministra da Saúde. Segundo Moete, para que haja uma boa economia, é necessário que os seus recursos humanos estejam de boa saúde, bem educados, capazes de contribuírem para a economia do país. No âmbito da sua visita de trabalho de 2 dias ao país, a diretora regional do OMS encontrou-se com o Presidente da República, Evaristo Carvalho. A importância de se ter quadros sãos e capazes e os preparativos para o 43º aniversário da independência dominaram o encontro com Evaristo Carvalho. Com o Presidente da República foi um diálogo interessante. O Presidente da República falou da evolução numa perspectiva de desenvolvimento em que o país se prepara para assinalar os 43 anos da sua independência. O Presidente da República sublinhou que para que haja uma boa economia é necessário que os seus recursos humanos estejam de boa saúde, bem educados, capazes de contribuírem para a economia do país. O chefe de Estado colocou acento tónico na parceria, a OMS e outros parceiros do país são importantes. Há uma sintonia e consistência nas palavras do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, o que significa que ambos têm a mesma visão do desenvolvimento do país. Em seguida, a comitiva deslocou-se à Primatura para uma reunião com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. O acesso da população ao sistema de saúde e a redução da mortalidade materno-infantil foram alguns dos assuntos analisados nesta audiência.
Nous avons partagé avec le Premier ministre sa vision. Partilhei com o Primeiro-Ministro a sua visão do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe no que concerne a saúde. Há muitos resultados atualmente. O país melhorou na questão de acesso da população ao sistema de saúde. Há muitos países africanos cujo acesso ao sistema de saúde é difícil, comparativamente a São Tomé e Príncipe. Houve uma redução da mortalidade materna e infantil e da HIV-Sida. O Primeiro-Ministro contextualizou-me a melhoria com a conexão com outros setores. Ele sublinhou que é preciso uma boa coordenação entre os diferentes setores de desenvolvimento. Para que se tenha um bom sistema de saúde é preciso ter em conta a educação, o acesso à água potável e uma boa nutrição para as crianças. A OMS vai trabalhar com o Governo neste processo para garantir boas decisões e ações. Temos que investir na organização técnica de saúde, numa coordenação eficaz dos atores que vão apoiar São Tomé e Príncipe, e igualmente no processo de gestão que propicie resultados mais positivos. A diretora regional do OMS reuniu-se também durante algumas horas com a titular da Saúde, Maria de Jesus Trovoada. No encontro, a Organização Mundial de Saúde reafirmou o apoio ao governo na estruturação do Plano Nacional de Saúde. Quero felicitar São Tomé e Príncipe pelo seu progresso no setor de saúde. São Tomé e Príncipe tem bons indicadores de saúde comparativamente a muitos países africanos. São Tomé e Príncipe está numa fase de eliminação do paludismo. Há uma evolução no combate às doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e cancro. Aí é preciso maior esforço, acentuando na sensibilização para que a população esteja permanentemente informada. São Tomé e Príncipe atingiu o nível de país de rendimento médio. Há uma redução da ajuda externa, mas estou ciente do esforço da Ministra e da sua equipa para que haja melhorias cada vez mais na mobilização de recursos internos e numa maior advocacia para a obtenção de ajudas externas. É preciso diversificar os doadores. A OMS apoiará o Governo na estruturação do Plano Nacional de Saúde, ou seja, porque é investir na saúde, como a realização de uma mesa redonda com os principais doadores internacionais é um dos equacionamentos para a mobilização de recursos para que se tenha um sistema de saúde mais eficiente. Ainda neste primeiro dia de trabalho, a comitiva visitou o Hospital Aires de Menezes, o Centro Policlínico de Água Grande e o Laboratório de Tuberculose, onde foram entregues alguns computadores. A Marinha Portuguesa vai continuar a ajudar a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. A informação foi avançada à imprensa pelo chefe de Estado-Maior da Armada Portuguesa depois de ter sido recebido pelo Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada. No âmbito da cooperação existente entre São Tomé e Príncipe e Portugal na vertente militar, o Primeiro-Ministro recebeu o chefe de Estado-Maior da Armada Portuguesa, que se fez acompanhar do comandante naval da Marinha Portuguesa e do oficial de Estado-Maior da Armada Portuguesa. Queria apresentar cumprimentos ao Sr. Primeiro-Ministro e reafirmar que a Marinha Portuguesa continua empenhada a edificar e abastecer aqui a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, para lá permitir que São Tomé possa ter uma Guarda Costeira de seu orgulho, no cumprimento da sua missão de proteger o mar de São Tomé, os vossos recursos, e ser um exemplo do bom flaguinete na Marinha e na Guarda Costeira capaz de fazer a sua função de garantir a segurança marítima nesse espaço geográfico. Fortalecimento das relações e o elevar do patamar da Marinha santomense é a meta a atingir. Faremos a transferência de comando do próprio navio, que já está aqui há 6 meses, e que vai mudar de comandante e vai substituir também a sua guarnição, por forma a manter o resto da missão que lhe está atribuída até ao fim do ano. A nossa ideia é, no fim do ano, fazer uma avaliação das capacidades instaladas já na Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, e depois, a partir daí, podermos traçar um plano de cooperação futura. Eu vou ter a oportunidade de ir para o mar depois da manhã, vou estar com já o grupo de são tomenses que fazem parte da guarnição
Vamos conversar, vou sentir da parte deles qual é o nível de aprontamento, mas, como eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, as marinhas não se improvisam, ou seja, não se pode ir para o mar com improvisos. Temos que ir para o mar de forma muito segura e a Marinha Portuguesa garantirá que os padrões de segurança que ficarão instalados na Guarda Costeira de São Tomé serão os nossos padrões de segurança, os padrões de segurança que nos habituamos a viver na Marinha Portuguesa, de forma a que, quando tomarem conta do vosso espaço marítimo, tomem conta em plenitude, dentro de padrões muito elevados, e isso vai demorar algum tempo. Por isso, é necessário muita paciência e calma, segundo o chefe de Estado-Maior da Armada Portuguesa. Preparamos agora as equipas de abordagem com os fuzileiros são-tomenses. Estamos a preparar as equipas de ponte. É preciso investir talvez um pouco mais profundamente na preparação técnica, nas áreas de eletromecânica, da construção de geradores, de motores, de instalação propulsora. Isso poderá implicar inclusivamente formação em Portugal de alguns dos vossos técnicos, porque é preciso que depois, quando as avarias surjam, que haja capacidade concreta de as diagnosticar e de estabelecer uma estratégia de correção. Isso não se faz facilmente, ou seja, tem que haver da nossa parte e da parte da Guarda Costeira de São Tomé a paciência para darmos tempo às coisas e podermos fazer evoluções na capacidade técnica de manter e de operar os navios de uma forma muito robusta, ou seja, não vamos improvisar, porque depois no mar o mar não perdoa improvisos. Temos que ser profissionais, temos que ter normas de conduta muito robustas, padrões de operação e de manutenção muito sustentados, de forma a que estejamos todos descansados, nós e a Guarda Costeira. Este processo de formação, que decorre há mais de 6 meses, vai se estender ainda por mais algum tempo. A gestão da expectativa e transparência na indústria petrolífera foi o tema de um workshop realizado esta segunda-feira, uma iniciativa conjunta do Comitê Nacional para a Transparência da Indústria Extrativa, o ITI, e da Agência Nacional do Petróleo. Há cerca de 2 décadas que se vem falando do petróleo no país. O facto tem criado expectativas no seio da população e não só. Muitos estudos e prospecções tiveram lugar e a verdade é que até agora o país ainda não é produtor do petróleo. É neste contexto que é organizado este workshop sobre a gestão de expectativas e transparência na indústria petrolífera. Tem-se criado expectativas, até já houve mais, com razão, mas a indústria não se despoletou. Neste momento, nós vemos interesses de empresas na zona económica exclusiva e, provavelmente, em 2019, vamos assistir a perfurações nas nossas águas. Bom, por este motivo, é necessário informar as pessoas sobre a necessidade de gerir bem este processo, a necessidade de se conhecer o processo para que os operadores locais possam participar na indústria e as populações possam conhecer o que podem tirar de útil se o país vier a explorar petróleo. O workshop tem lugar numa altura em que o país passou com sucesso em 2 avaliações da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, ITI. São Tomé e Príncipe acabou de ser validado como país com progresso significativo a nível da iniciativa. Esta é a 2ª validação e o país continua tendo progressos significativos. Isso é sinal de que o processo de exploração de petróleo prevê que venha a ser transparente em São Tomé e Príncipe. O workshop é uma iniciativa conjunta do Comitê Nacional da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, ITI, e da Agência Nacional do Petróleo. 3 dias depois da inauguração do novo sistema de abastecimento de água potável do rio Manuel Jorge, Cangá, a população do distrito de Mesós continua a beneficiar 24 horas com esse precioso líquido, porque o sistema de abastecimento é novo e de grande pressão, tem provocado ruptura nas canalizações muito velhas. Em maio já se apercebeu da situação e vai proceder a algumas intervenções
para reter a perca de água que se tem assistido em algumas localidades. Mais informações no telejornal de amanhã. Juvencio Leite foi empossado presidente da Associação dos Taxistas de Santana. A cerimónia de empossamento do novo corpo diretivo desta associação aconteceu esta segunda-feira. Juvencio Leite renova assim um mandato de 3 anos. Depois de serem eleitos há um mês, o novo corpo diretivo da Associação dos Taxistas de Santana reuniram-se este domingo numa assembleia extraordinária para a apresentação e discussão de algumas questões ligadas à classe. Apresentar o novo corpo diretivo que foi eleito há um mês atrás e também acertar alguns pontos que nós precisávamos acertar no nosso regulamento interno dos taxistas de Santana. Viemos apresentar os órgãos de direção recém-eleito há coisa de 2 meses, e também viemos discutir na Assembleia as medidas mais direcionadas para o funcionamento da própria organização de taxistas aqui de Santana e, por que não, do distrito de Cantagalo, para este novo mandato que demora mais 3 anos. É de salutar a iniciativa do Presidente, porque é mesmo assim, qualquer organização, para poder dar um bom passo, a Assembleia tem que reunir para junto tomar uma medida, quais são os pontapés de saída. Por seu lado, o presidente interino da Associação Nacional dos Taxistas deixou um apelo. Que os taxistas devem tomar em consideração essa pequena parte para os outros colegas não ficarem privilegiados, está a ver? Porque quando uns comportam de carregar no parque e outros carregam fora do parque, e mobilizar pessoas por vezes até por carregar com preços diferentes do estabelecido. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a própria organização fica desorganizada, porque pode haver um cobre de escolar de preços e depois a população depois fica desmentalizada a ouvir um preço, a outro colega fazer e outros num parque que comporta na parte de carregamento com adequado no parque, depois fazer um preço estabelecido. São todos um conjunto de coisas, de preocupações que cabem neste momento a mim, junto ao corpo diretivo. Foi um preconceito que eu tive na semana passada, unido junto ao corpo diretivo, de forma a não discutir e ver esses conceitos que as escolas não podem ter desigualdade de carregamento fora do parque. União e mais trabalho são os anseios do grupo. As Nações Unidas, através da sua Agência para Atividades em Matéria da População e Desenvolvimento, FUNUAP, comemora no dia 11 de julho, Dia Mundial da População. Este ano acentua-se nos direitos humanos como uma componente essencial do planeamento familiar. Para o ONU, o casal tem o direito de decidir livre e responsavelmente sobre o momento e o número de filhos que deve ter. O planeamento familiar é essencial para que as pessoas possam exercer os seus direitos reprodutivos e outros direitos humanos básicos. O direito de decidir o momento e o espaçamento entre gravidez são fundamentais. Enquanto o planeamento familiar é para dar à criança mais distância, como por exemplo, para distância de ela crescer mais um pouco, depois para fazer outro filho. Aderir realmente ao planeamento familiar, ele estaria a constituir uma família, sobretudo, organizado, tendo em conta nosso país, as mulheres provavelmente às vezes parem, tá vendo? Um filho em cima do outro, tá vendo? Mas aderindo ao planeamento familiar, ela terá a controlar o espaço de um filho para outro e provavelmente terá um número de filhos muito reduzido, onde poderia proporcionar também uma economia mais concentrada, tá vendo? Onde a família teria tempo para carinho, o amor e o estudo do seu filho, tá vendo? Agora, não fazendo o planeamento familiar, provavelmente ele teria ter uma família alargada e teria um custo muito elevado, tá vendo? E sobretudo às vezes não poderia ter condições para suportar a família. O planeamento familiar, como o próprio nome diz, é o plano da vida. E quando a pessoa fala de plano da vida, está a falar em planificar para construir. Eu, como jovem sem filho, eu vejo que planeamento familiar é muito importante, porque assim você vai planificar a sua vida e também vai
dar vantagem a seus filhos estudarem, seus filhos terem a oportunidade de viver uma vida normal e ter mais alimentação. Os casais devem ter o direito de decidir livre e responsavelmente sobre o momento e o número de filhos que devem ter. O direito ao planeamento familiar é uma das premissas fundamentais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O casal é que decide quantos filhos devem ter, porque o planeamento familiar só está ali para espaçar os filhos de forma a eles não terem filho um em cima do outro. Por exemplo, um ano tem outro filho, não. Quanto ao filho o filho depende do casal. Isso não depende de nós. O planeamento familiar, eles aqui têm que aderir e saber de quanto em quanto tempo vão ter o seu filho. Segundo as Nações Unidas, o acesso ao planeamento familiar é um direito humano essencial. É um direito para que cada pessoa tenha acesso ao planeamento familiar, em particular as mulheres e os jovens. O planeamento familiar é uma das soluções para que a sociedade possa proteger os seus filhos, que são o futuro do país, a força do trabalho, quando forem adultos. Uma reportagem que poderá acompanhar depois do telejornal. A melhor adequação no financiamento dos projetos de infraestruturas de desenvolvimento e as modalidades de liquidação das dívidas dos países africanos para com a República Popular da China são alguns dos assuntos que vão ser debatidos no Fórum China-África em setembro próximo. Estas recomendações saíram do Fórum Think Tanks, que reuniu peritos africanos e chineses durante 2 dias em Pequim. Os representantes de ONGs e quadros da Administração Central de Estado do governo chinês e africanos debruçaram durante 2 dias sobre a questão da cooperação sino-africana. Analisaram a sua situação atual e propuseram ideias para o seu futuro. Foi durante o 7º Fórum Think Tank, evento cuja abertura foi feita pelo Shen Xiaodong, ministro adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês. Nos últimos 40 anos, a nossa cooperação econômica alcançou um crescimento fenomenal. O comércio entre a China e a África cresceu mais de 200 vezes. Saímos de 170 bilhões de dólares para 765. Neste mesmo período de tempo, o investimento chinês em África saiu de 0 para 110 bilhões de dólares. E estamos dispostos a continuar. Depois da abertura, foram criadas 3 equipas de trabalho. Wilson Bragança, em representação de São Tomé e Príncipe, fez parte do 2º grupo. O diretor de planeamento do Ministério das Finanças, que contou com o apoio do diplomata são-tomense residente na República Popular da China, defendeu, dentre outras ações na cooperação sino-africana, a questão de financiamento para os Estados insulares. E há, de facto, algumas coisas que têm que ser melhoradas. E espero que o Fórum seja uma oportunidade para reforçar esta cooperação e melhorar os aspectos que têm que ser melhorados. Por exemplo, eu penso que o mecanismo atual de acesso ao financiamento, ele é muito complexo e há toda uma necessidade desse mecanismo melhorar de modo a se adaptar às condições específicas de certos países, sobretudo se adaptar um bocado às condições de pequenos estados insulares em vias de desenvolvimento. Penso que isso é uma questão que precisa ser mais debatida, precisa ser mais desenvolvida, para que possamos tirar melhor aproveitamento desses fundos. É necessário que se crie departamento específico para acompanhar, mas é também necessário, por outro lado, que se melhore os mecanismos de acesso ao fundo para adaptar as condições e as especificidades de certos países, sobretudo dos pequenos estados insulares. Além de ter dinheiro, a China acumula experiências em vários domínios que pode passar ao continente africano. Desde já, os projetos de redução da pobreza, que em poucos anos permitiu tirar mais de metade da sua população da pobreza. Neste fórum, não passou despercebido também aquilo que o Ocidente chama de colonialismo chinês em África e a questão de
endividamento do continente. A China tem sido o principal impulsionador do crescimento econômico da África e o Ocidente tem criticado a forma como a China tem estado presente em África, dizendo que é um novo colonialismo, mas de facto vê-se que há uma diferença. Eu não me lembro que os Ocidentes chamarem os pensadores africanos, os investigadores africanos, para analisar de facto o que pensam sobre a África. Se nós quando vamos para um país que é do continente e vemos infraestruturas como estradas, caminhos de ferro, edifícios públicos, redes de eletricidades, etc., é na sua generalidade com financiamento da China, com apoio da China. Portanto, isso demonstra a importância que a China joga hoje no nosso continente. No caso de São Tomé e Príncipe, embora temos aderidos mais recentemente o acordo com a China, mas se olharmos por exemplo, para o Programa de Investimento Público de São Tomé e Príncipe a 2018, nós vamos ver que cerca de 57% do Programa de Investimento Público de São Tomé e Príncipe é com financiamento da China. Em alguns sectores, como a infraestrutura, como saúde, como também negócio estrangeiro, este financiamento do Programa de Investimento Público ultrapassa 70%. Por isso, quase mais de metade, muito mais de metade do nosso Programa de Investimento Público é financiado com apoio da China. Portanto, isso demonstra a importância e o peso e a parceria estratégica que São Tomé e Príncipe tem com a China. Do think tank saíram várias recomendações, dentre elas a melhor adequação de financiamento dos projetos de infraestruturas de investimento em África, as modalidades de liquidação das dívidas dos países africanos para com a República Popular da China, bem como a necessidade de criação de uma equipa de trabalho para acompanhar a cooperação sino-africana. Essas recomendações vão ser decididas em meados de setembro no Fórum China-África FOCAC 2018. São esperados na capital chinesa 53 chefes de Estados e dos governos africanos que vão se juntar à autoridade chinesa. Vai ficar de fora apenas a Suazilândia, o único país africano que não coopera com a República Popular da China. Nelson Silva, Pequim, TVS. Depois de 2 dias de trabalho, o representante de São Tomé e Príncipe no Fórum fez um balanço da atividade. Bom dia. Faço um balanço muito positivo deste evento, que reuniu os especialistas, os pesquisadores de vários países africanos. No fundo, o que nós tivemos aqui a fazer nesses 2 dias é passar a leitura, a experiência de cada um sobre a cooperação China-africana. Como sabe, há muita coisa que se diz sobre esta cooperação China-África. Há quem acusa do imperialismo, do neocolonialismo, há quem levanta a questão da sustentabilidade desses investimentos chineses em África, de manutenção, de custo de manutenção, como é que vai ser. Há quem levanta a questão do endividamento dos países africanos. Bom, mas eu quero dizer que, e eu que saí daqui também, é que o colonialismo, o continente africano foi colonizado durante 500 anos, né? E a seguir a nossa independência, portanto, entramos numa espécie de neocolonialismo. Agora, eu penso que é o momento para o país africano tomar o seu caminho, definir o seu percurso próprio, encontrar seu caminho próprio de desenvolvimento, seu caminho independente de desenvolvimento. E tem que
ser a África a definir o seu caminho que deve percorrer para o desenvolvimento, não deve ser uma imposição, nem uma determinação de nenhum parceiro. Os parceiros, todos os parceiros devem apoiar o continente africano na caminhada do seu processo de desenvolvimento. E neste processo, uma das lições que se pode retirar aqui deste fórum é que a África depende apenas das suas forças, dos seus atores, dos seus homens, das suas mulheres para o desenvolvimento. E também que esse desenvolvimento deve ser um desenvolvimento endógeno, que não existe um modelo único, né, que deve ser aplicado a todos os continentes e a todos os países. Cada país, cada continente deve encontrar seu modelo, seu caminho próprio de desenvolvimento. E outro aspecto que sai daqui também é que devemos, para este caminho de desenvolvimento, a África deve continuar a apostar bastante nos recursos humanos, no desenvolvimento da capacidade dos recursos humanos. Portanto, o balanço que faço desta atividade é bastante positivo. Há uma lista enorme de recomendações que saíram daqui e que vão ser apresentadas no próximo encontro de setembro. A campanha de entrega de cabazes da Associação Mombeto chegou ao distrito de Água Grande. Este domingo entregou géneros alimentícios aos mais desfavorecidos. Os cabazes são doações de várias pessoas, instituições e supermercados que vão ajudar a colmatar as necessidades básicas dos beneficiários por algum tempo. Nós não temos muito, mas somos muitos. É o slogan que motiva os membros da organização com motivos sociais de angariar alimentos doados para entregar aos com maior necessidade. Este domingo levaram cabazes aos idosos e pessoas em dificuldades no distrito de Água Grande. Nós estamos no distrito de Água Grande para efetivamente atendermos algumas famílias, acreditando que desta forma nós não estamos a resolver os problemas, mas pelo menos estamos a tentar minimizá-los. Bom, este trabalho ele não seria possível se não tivéssemos uma equipa que trabalha e que está à volta. Então agradecer todas as pessoas que fazem parte do projeto Mombeto e que efetivamente nós continuaremos e que mesmo que os progenitores vierem a ser substituídos, que virão novas pessoas para darem continuidade ao nosso projeto. Em cada saco, Mombeto entrega leite, óleo, sal, açúcar, farinha de milho, farinha de trigo, entre outras coisas. As pessoas para os quais são entregues estes alimentos são, na sua maioria, idosos, deficientes e aos que não recebem ajudas de nenhuma forma. Nós fazemos um balanço bastante positivo porque nós temos constatado que efetivamente a nossa campanha atingiu e tem atingido os seus objetivos. Porque um dos nossos grandes objetivos iniciais era recolher alimentos através de outras pessoas para podermos atender a outras pessoas que efetivamente nada ou quase nada têm. E graças a Deus as pessoas têm abraçado a nossa campanha, têm contribuído. E aproveitando já o momento para agradecer as pessoas que nos apoiam quando nós vamos ao supermercado, as empresas como a Trade Design, a DFL e outras pessoas também que nos ligam para contribuir. E com esses alimentos que nós recolhemos, temos atendido pontualmente algumas famílias. Os beneficiários reconhecem o esforço e agradecem muito, embora as dificuldades de expressar em palavras. Jané está contente, liberdade, com meu saúde, para receber oferta de endividão com galeria na mão de bom Beto. Jesus sempre é conosco. E agradece para sempre viver na harmonia, na graça de Senhor Jesus Cristo Salvador. Nós não sei conhecer sangue. Deus capinesso, bom paz, bom tratamento, bom trabalho. Tumaru, quase era bico durante 8 dias. A iniciativa de recolha de géneros nas diversas instituições no âmbito do projeto Mombeto continuam. O pouco que cada um puder dar fará o suficiente para Mombeto distribuir aos mais necessitados.
Este fim de semana, os moradores de São Marçal celebraram a festa do padroeiro local e protetor dos bombeiros. A festa atraiu dezenas de fiéis e não só. Santo Marçal, padroeiro e protetor dos bombeiros, foi homenageado no último domingo pelos fiéis católicos da localidade de São Marçal. Depois da Eucaristia, seguiu-se a procissão que percorreu a localidade. Santo bem conhecido, né? É bem conhecido e, portanto, está coincidindo com o nosso bairro, por essa razão que nós festejamos todos os anos. Eu gosto de festa, estou gostando do ambiente. Não é primeira nem segunda vezes que estamos a fazer essa atividade aqui em Quintal de Tele. Estou gostando, eu quero que continue por todo o ano para ser assim. Em nome de Jesus, dá força para os deputados, vereadores e pessoas da zona, muita força, muita coragem para continuar sempre, em nome de Jesus. No âmbito dos festejos, o grupo denominado Jovens de Intervenção realizou um almoço com idosos e entregou cabazes aos mais desfavorecidos de São Marçal. O meu propósito aqui, juntamente com os moradores de São Marçal, uma vez agora eu vejo que os mais velhos estão esquecidos, porque são eles que deram pontapé de saída, inclusive na festa de São Marçal. Por isso, quando se faz ou quando se organiza as festas e deixa eles de fora, faz com que eles fiquem esquecidos. Iniciativa esta que muito agradou os beneficiados. Estou muito satisfeito pela atividade que tem estado a correr em São Marçal. Eu peço a Deus, e não peço a misericórdia, que todo ano isso vai correr até melhor e que seja assim bem-vindo aos nossos camaradas que damos os apoios, almoçamos e vamos ter tudo e que tudo corra bem. No decorrer da festa, um outro almoço foi realizado pelas mulheres da zona. Essa atividade é uma nossa iniciativa porque é festa de zona de São Marçal, então decidimos criar uma atividade com jovens, MMA. Também ontem tínhamos banda Relix, hoje temos uma banda também aqui, mais tarde Sagó de Poeira, tá tudo bom. Santo Marçal, protetor dos bombeiros, a ser venerado pelos moradores de São Marçal e arredores. A festa de Santa Cruz de Mucambá teve lugar este fim de semana em Mesós, uma festa dos vendedores locais em veneração ao santo protetor dos mesmos, este ano sob grande movimentação e animação dos visitantes e curiosos. O vinho da Palma foi de facto presente e também maior atração. Este o santo protetor dos vinhanteiros e é esta a festa dedicada à arte de extração do vinho da Palma. Surgiu há mais de 10 anos. O Sr. Casimiro é o único criador desta festa que ainda vive. Isso uma coisa que nunca entreteni e outro coisa nunca tinha feito disso cada ano. Mas nunca subi quase. Cada disse, cada subi cada disse ela não tinha santo. Santo Agostinho pedi finino. Mamãe dizia, pedi um santo Agostinho de finino. Quando eu me saí, conta pé mais a do outro vez, monta com a meca na pomba, na vai ficar lá ali para pé mais mundiado, na aqui para na pena da iba, ante outro da mão só com babucau, coro e malapandicini. Uma arte de séculos que consiste em extrair a seiva da palmeira utilizando técnicas próprias conhecidas somente entre os praticantes. O vinho da palma é o resultado final, fresco e filtrado visando garantir a melhor qualidade. Esta arte é realizada em todos os cantos do país e a venda do vinho da palma é a fonte de sustento de várias famílias. Essa classe deveria ser a mais reconhecida do país, porque em todo canto do país extrai-se vinho de palma hoje. E a festa hoje que está em curso é a festa de Santa Cruz Mucambá, não é Santa Mucambá. Porque Santa Mucambá, Santa não é uma santa tirou vinho, é Santa Cruz Mucambá. Eu fui carregador de vinho de palma.
carreguei vinho de pai de todos esses vianteiros aqui de Santa Cruz Mucambá. Nasci em Belém, cresci no Pauí, Quiabo Piedade, e as primeiras funções que eu tinha depois de estudante era ir buscar vinho no vianteiro. E quando o senhor chega à tenda de vianteiro, eu falo isso com convicção porque eu fui carregador e carreguei vinho de pai deste senhor mais velho que está aqui. Quando o senhor chega à tenda, na tenda está uma cruz de bança. Nesta cruz de bança está aquilo que nós chamamos ononche, que é um coco rachado sob horizontal. E nesse coco há um bocado de vinho de palma que eles põem diariamente. Há uma pedra de afiar, é pedra de lousa, penso que é de afiar faca deles. E é lá onde eu recebo vinho para levar para minha mãe, para ela fazer o seu negócio de venda de vinho de palma. A festa de Santa Cruz Mucambá surgiu de uma tradição dos vianteiros com várias décadas de existência. É uma tradição, antigamente, nós encontramos, que é uma tradição seguinte. Geralmente os vianteiros, quando sobem palmeira, tem onde fia faca, põem uma cruz de bança, põem casca de coco, sempre, todas as manhãs, põem lá o vinho, como se fosse uma tradição. E então nós estamos acompanhando, essa tradição estava perdida, então nós lembramos dessa tradição e arrancamos isso como se fosse uma área de cultura nossa que nos faz grande falta. Todos os anos os vianteiros realizam esta festa para conviver entre si e recordar a necessidade de agradecer a força que os protege nesta prática tão perigosa. Em Santo Tomé nós somos movidos pela convicção. Nós acreditamos em qualquer coisa. E essa qualquer coisa em que acreditamos, então agarramos nela. E o vianteiro entendeu que há um espírito, há um santo que lhes protege. Trepar uma palmeira, por vezes palmeiras são extremamente altas. O vianteiro vai lá e tira vinho. E ele sente que ele faz isso porque Deus lhe concedeu essa possibilidade. Deus lhe deu esse dom. E em nome de Deus e do Espírito que Deus lhe transmitiu, ele vai lá para o alto da palmeira buscar o vinho da palma, é seiva da palmeira. E isso não é uma profissão fácil, é uma profissão de grande risco. Mas também devo dizer que não é uma profissão de hoje, é uma profissão no nosso país que já vem dar muito tempo a esta parte. Derivado a recordar todos os anos, tendo em conta que, pronto, é uma recordação, é uma tradição, para a gente não deixar cair a cultura nossa sobre esse aspecto. Então nós decidimos fazer uma festa que todos os anos fazemos isso. E como é que está a correr este ano? Este ano, para mim, está bonito, está bem calmo, sem confusão, sem nada. Bem bonitinho, bem bonitinho, bem bonitinho. Embora com muitas quedas, mas está a ser resolvidas. São montadas todos os anos tendas, onde pratos diferentes estão disponíveis aos visitantes e, como acompanhante, vinho da palma para todos os gostos. Para animação, jogos de Bisca 61, discotecas, atuação de grupos musicais e festival. Veja, depois do intervalo, 8 rapazes já saíram da gruta, operações suspensas por hoje. Uma notícia que vamos acompanhar justamente depois de um breve intervalo. Fontes próximas das autoridades tailandesas, citadas pelas agências internacionais, confirmam o resgate de 8 jovens na gruta de Tan Luang. A operação foi suspensa hoje por volta das 20 horas locais, 14 horas em São Tomé e Príncipe. Cerca de 1 hora depois, um helicóptero chegou ao hospital de Siang Rai, para onde também foram levadas as outras crianças. As autoridades tailandesas prometem resgatar ainda amanhã os jovens que faltam. O responsável pelas operações de salvamento numa gruta de Tailândia confirmou que as 4 crianças resgatadas esta segunda-feira já estão no hospital e prometeu que amanhã serão retirados 5 jovens que ainda se encontram no interior. Os 4 rapazes resgatados ontem na gruta da Tailândia estão no hospital de Siang Rai a receber assistência médica
Segundo as autoridades, estão todos bem de saúde, no entanto, ainda não podem ter contacto com as outras pessoas devido ao risco de infecções. Chama-se Moncol Bunpiam, tem 14 anos e será uma das 4 crianças resgatadas na primeira operação de salvamento. O nome não foi confirmado pelas autoridades, mas chegou aos ouvidos da mãe da criança pouco tempo depois do resgate. A mulher dormia no exterior da gruta quando recebeu os primeiros relatos de que o filho estaria a salvo. O rapaz terá assim integrado o primeiro grupo a ser transportado por mergulhadores até ao exterior da gruta. Foi depois colocado numa maca e, tal como as outras 3 crianças, assistido no local e transportado para o hospital. A tia de Moncol consegue agora rir, depois de 2 semanas de muita expectativa. Agora aguarda que a criança saia do hospital, onde recebe assistência médica, tal como os outros 3 rapazes. Segundo as autoridades, os resgatados estão todos bem de saúde. O tempo conta para os restantes elementos da equipa de futebol, um grupo que, a 23 de junho, ficou preso nesta gruta no norte da Tailândia. Nos últimos dias, os rapazes conseguiram trocar correspondência com alguns familiares. Um deles garantiu estar a ser bem tratado pelas equipas de resgate. Outro elogiou o treinador de 25 anos. Um dos rapazes prometeu à mãe que, assim que saísse, iria com ela às compras. E um dos mais velhos, de 15 anos, disse que queria que os pais o levassem a um churrasco. Cartas que deram esperança às famílias. Algumas continuam no exterior da gruta, à espera de notícia. As cheias no oeste do Japão já provocaram pelo menos 100 mortos. As autoridades dizem que o número de vítimas poderá aumentar. Mais de 100 pessoas morreram por causa das cheias no oeste do Japão. As autoridades dizem que o número de vítimas poderá aumentar. A prefeitura de Hiroshima é a região mais atingida, onde morreram 44 pessoas. Pelo menos 13 estão hospitalizadas em estado crítico. Há quase 80 desaparecidos. Nos últimos dias, os operacionais no terreno têm feito uma corrida contra o tempo na busca de sobreviventes. Nas tarefas de resgate participam polícia, bombeiros, exército e guarda costeira. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, diz que ainda é cedo para entender a dimensão da tragédia. As chuvas começaram na semana passada, depois da passagem de um tufão que trouxe ar quente e úmido do Oceano Pacífico. O mesmo aconteceu no sudoeste do arquipélago há um ano. Neste caso, diz a agência meteorológica japonesa, a frente permaneceu na mesma região durante um período de tempo pouco habitual. Damasco recupera a fronteira com a Jordânia. A reconquista pelo exército vai permitir retomar o fornecimento de bens para o governo e para a população. Este é o principal corredor de acesso à Jordânia e ao Líbano. São 13 quilômetros estratégicos. O exército árabe da Síria voltou a controlar a faixa de território entre Saida e Nazib, a cidade que faz fronteira com a Jordânia, tomada pelos rebeldes há mais de 3 anos, em abril de 2015. As forças do governo controlam agora a passagem de Nasib, que é muito importante para a Síria em termos económicos, porque é aqui que a Síria se liga à Jordânia. Agora a segurança foi restaurada com o controle absoluto das forças governamentais. A reconquista vai permitir retomar o fornecimento de bens para o governo e para a população. Este é o principal corredor de acesso à Jordânia e ao Líbano. Espera-se que possa também facilitar o regresso de refugiados estacionados em campos na Jordânia. As tropas leais a Bashar al-Assad já começaram a instalar postos de controlo militar nas 2 cidades. Até o regresso dos civis, ainda há muito para se preparar.
O ministro do Brexit, David Davis, demitiu-se do governo de Theresa May. A saída do ministro acontece no seguimento de tensões no gabinete de Theresa May sobre a visão da primeira-ministra britânica para o relacionamento pós-Brexit do Reino Unido com a União Europeia, que tem sido duramente criticada pela ala pró-Brexit do seu partido. Na carta de demissão, Davis expressou seu desacordo com a proposta para o futuro relacionamento bilateral com a União Europeia acordado pelo Conselho de Ministros na sexta-feira. A perda de seu negociador-chefe é um golpe duro para a primeira-ministra. Segundo a imprensa britânica, o favorito para suceder a Davis seria o atual ministro do Meio Ambiente, Michel Gove, que é do grupo dos adeptos de um Brexit, mas aceitou a proposta de um Brexit suave, acordada na sexta-feira em Chequers, residência de campo oficial da primeira-ministra. Dominic Raab é o novo ministro britânico para o Brexit. A nomeação foi anunciada esta tarde depois de Davis se ter demitido em protesto contra os planos do governo para o futuro das relações comerciais com a União Europeia. O facto de ser advogado e de ser adepto do Brexit pesaram na escolha de Raab para liderar as conversações com o negociador-chefe dos 27, Michel Barnier, e tentar assim sair do impasse em que se encontram várias semanas. Raab, de 44 anos, foi secretário de Estado da Habitação e antes da Justiça, antes de ser eleito deputado em 2010, exerceu funções de jurista no Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros. Ao final, boa noite.